Permissão mais antigo. Hoje estamos trazendo aí um Cabo Velho, um campanha que entrou lá de baixo, foi soldado, chegou até Corver, só não foi cabo, então eu sou mais antigo que ele, hein? Bom dia, boa tarde, boa noite, você que está sempre por aqui no canal desse Juruna maravilhoso, desse Cabo Velho que está tentando deixar de ser Juruna, está tentando estudar e trazer cada vez mais o conhecimento. E hoje, nessa missão já consagrada do canal Juruna Sincero, nós trazemos aqui um cara que eu me sinto honrado de entrevistá-lo, não é porque eu estou na frente dele, mas é uma pessoa que entrou na Marinha como recruta, soldado, fuzileiro naval. Posso estar equivocado, não sei se eu estou falando alguma coisa. Comandante José Luiz Alves Serafim, né? Comandante Serafim, nome de guerra, é isso, comandante? Sim, exatamente. Boa noite a todos aí, boa noite, Luiz Córdova. Opa! É uma satisfação poder estar aqui contigo aqui nessa brilhante ideia de passar aí algumas informações importantes aí sobre a nossa caserna. A honra é totalmente nossa, tá? Vão dizer que o Juruna é puxa-saco porque só traz oficial? Não, o senhor entrou na Marinha lá no ano de 1991, meu Deus, eu tinha 11 anos de idade, como soldado fuzileiro naval. Entrou como soldado, então quer dizer que o senhor foi soldado. Aí, aqui no currículo não vai ter, mas deve ter ido a cabo. Não, foi sargento músico. Sargento músico, né? Sargento músico. Então, ou seja, pulou só cabo, não foi cabo. O Juruna vai dizer que é mais antigo porque é cabo, o senhor não foi, né? É verdade. Mas depois foi de sargento a capitão de corveta, né? Não, foi... O que acontece? Eu entrei na Marinha em 1990, como você falou, fui recruta fuzileiro naval, soldado fuzileiro. Olha só. E no ano seguinte, a minha formação de soldado, eu passei no concurso de sargento músico. Direto com como 19 sargento. anos de idade. Isso, com 19 anos eu já era sargento músico da Marinha. Foi servir lá em cima do batalhão naval. Servi na banda sinfônica do Corpo de Fuzileiro Naval. Tive a honra de servir. Debaixo daquela M? Sim. BTL nave, ficava a companhia de polícia, ficava o CEPES, o CEMAT, aí tinha os motociclistas, o primeiro paradão foi no ano 2000, eu tava lá. Eu participei, eu estive lá no primeiro paradão. Conheceu o Sargento Monteiro, músico? Conheci o Monteirinho. Ele me ensinou a tocar baixo. Ih, rapaz, que bacana, rapaz. Pô, excelente profissional. Cara, fenomenal. Mas em si, comandante, aí o senhor continua. Perdão, lhe cortei, porque quem passou pela caserna e viveu, a gente vai achar gente em comum, né? Não é fácil, Luiz, a gente adentrar dentro das Forças Armadas, entrar nas fileiras, né, das Forças Armadas, iniciando a carreira como recruta e ir para a reserva como oficial superior capitão de corveta, que é o posto que eu fui. Foi uma carreira realmente brilhante. Eu agradeço muito a Deus, porque tive uma vida antes de estar na Marinha muito difícil. Em alguns momentos da minha vida, Luiz, eu passei até necessidade de fome. Eu tenho 8 irmãos e eu sou o terceiro mais velho. E com 13 anos de idade eu tive que trabalhar para ajudar meus pais a criar, né, os outros irmãos, e a vida era muito difícil. Olha só. Morava em comunidade, com muita dificuldade, não tinha cama para dormir. Isso é natural do Rio de Janeiro, capital. Sou natural do Rio. Eu costumo dizer que eu nasci 2 vezes na cidade de Campo Grande. O primeiro nascimento foi da minha mãe no Hospital Rocha Faria, em Campo Grande. E o meu segundo nascimento foi aos 18 anos, no berço dos combatentes anfíbios, que também é em Campo Grande. Vibrou. Bravo Zulu. Que legal, mano. Tá, e aí essa passagem entrou então direto no CFM? É muito marcante, porque o que acontece? Eu com essa dificuldade toda, né? Eu passei no concurso de soldado fuzileiro naval, e aí eu fui para o CIAMPA, né? Hoje chamado CIAMPA, Centro de Instrução Almirante Vilcito Pontal. Na minha época era Centro de Recrutas do Corpo de Fuzileiro Naval, CRCFD. Então quando eu cheguei lá, eu com essa história que eu já comecei a falar, com muita dificuldade, né? De passar necessidade de fome, não ter muitas vezes o que comer dentro de casa, eu comecei a me espantar pelo primeiro dia,
O primeiro dia eu tomei aquele café da manhã rebuscado. Café com leite, pão, queijo, mingau. Eu nunca tinha visto mingau. Foi ver no quartel. Eu falei no primeiro dia. Aí café. Quando foi 11 horas, veio o almoço. Parece até uma piada, mas não foi. Eu vivi isso que eu vou falar aqui agora. Então eu almocei aqui. A primeira comida que eu comi na Marinha, e até hoje eu sou apaixonado por essa comida. Gosto demais. É bucho com batata. Aí o que acontece? Aí eu almocei, né? Aquele bucho com batata, uma comida que eu nunca tinha comido, né? Eu achei aquilo maravilhoso. E aí começamos as atividades do primeiro dia, né? E aí quando foi 5 horas da tarde, janta, eu já me assustei, né? Olha, tem tudo isso. 3 refeições durante um dia, eu não estava acostumado com isso. Olha só. Muitas vezes eu só tinha uma refeição. E eu falei, poxa, janta 5 horas da tarde? Tudo bem. Quando chegou às 8 horas que veio a ceia, eu não aguentei, eu fui falar com o tutor. E eu falei ainda meio que paisando, né? E não podia negar rancho, né? Era contravenção, né? Tinha isso? Não. Pelo contrário, a minha pergunta para ele foi o seguinte, eu tinha tomado café, eu falei, eu vou reservar o nome dele, que era um cabo, eu disse, eu sou cabo, ele pode falar, ele falou, eu queria falar com o senhor, ele pode falar, e aí eu comecei a falar, e ele achou até engraçado, como eu iniciei falando, então chamou os outros instrutores para ouvir. E eu disse para ele, olha, eu queria saber do senhor o seguinte, eu cheguei aqui, eu tomei café da manhã, eu almocei, jantei, e agora eu vou participar de uma ceia, que é uma outra comida, eu vou fazer uma pergunta para o senhor, isso vai vir descontado do meu contra-cheque? Olha só, preocupação. Pois é, comandante, e o senhor não estava, né, assim, ó, era no Rio de Janeiro, a gente não está falando no Nordeste, onde se até romantiza a fome, né? E outra, o senhor não usou nunca, pelo que eu já li no seu currículo aqui, me chamou a atenção, de um vitimismo disso, né? De um coitadismo, de um ismo, dessa sua falta, que os seus pais não é que faltaram com o senhor, mas é porque a dificuldade era essa, né? E o que sustentou bastante, Cláudio, foi a minha fé, né? Eu sou cristão, e o esforço, né? A vontade de estudar. O estudo é fundamental. Claro, a Marinha, ela nos dá muitas oportunidades. É uma força que realmente eu trago do coração, porque eu fui recruta com 18 anos, com 19 eu fui sargento músico, e músico eu nasci com esse dom, é tácito, nasceu comigo. Olha. E aí eu fiz o concurso, né, para sargento músico, fui até segundo sargento, e com o segundo sargento aí eu fiz um curso superior de pedagogia. E aí eu fiz o pedagogo, sim, verdade. Isso, exatamente. Aí eu fiz o concurso para o oficial do quadro auxiliar de fuzileiros navais. E aí a carreira, ela realmente me presenteou, porque aí aos 33 anos de idade, ainda muito novo, se não me falha a memória, aqui 13 anos de Marinha, eu já era oficial. Então a Marinha, ela nos dá a oportunidade, aqueles que querem estudar. E eu me lembro que eu tenho uma família aqui, alguns cunhados, finais de semana, queriam jogar bola, mas eles até hoje falam comigo que eu perdia domingo e dizia, e jogando, vai jogar bola? Não, você vai para onde? É para domingo hoje. Não, eu estou indo para o quartel estudar, porque lá eu fico mais tranquilo. Eu não estava nem de serviço, mas eu ia para o quartel para estudar, porque eu queria passar. Queimar. Na época que eu estou falando, era a época que eu queria passar para sargento músico. Entendi. Então eu era soldado e queria passar na sargento músico. Entendi. Então o esforço, ele sempre vai ser algo que nós temos que pensar na balança. É verdade. Olha, e com esse papo, com esse seu descritivo, já matou basicamente boa parte da minha primeira pergunta, que era perguntar, né, quem é o José Luiz, né? Quem é o comandante Serafim, né? Quem é essa figura? Já sabemos que veio de um berço humilde, que entrou na Marinha, na porta de serviço, né? Porta por baixo, galgou isso, foi músico fuzileiro naval, e como segundo sargento já fez concurso para o quadro de oficiais auxiliares do Corpo de Fuzileiros Navais. Então, olha, é brilhante, é um exemplo, né? É um exemplo, né? Um exemplo. Acho que, como o senhor deve ter vários outros, mas eu acho assim, é uma forma, olha, quem está querendo entrar na Marinha, olha, é possível, né? É possível, desde que estude, que aproveite as oportunidades, né? E quem mais é o José Luiz? Quem mais é esse cara que, além de fuzileiro, de oficial da praça, oficial da Marinha, pedagogo, pós-graduado em psicologia, é isso? Tô educacional, psicopedagogia. Psicopedagogia, exato, né? Quem mais que esse cara? O pai de família? O José Luiz. O José Luiz é o pai de 2 filhas que Deus me permitiu ter.
é Isabel e Hillary, a mais velha tem 26 anos. Olha. A mais nova tem 24 anos, que também a mais nova está casada com um oficial da AMAN. Olha. Ele é artilheiro. Olha. E eu também já sou vovô, eu tenho um netinho lindo que se chama José Miguel. Pô, parabéns. E aí, que legal. Casado há 28 anos com a mesma mulher, chamada Miriam Serafim. Olha, que é o amor da minha vida. Guerreiro. Dizem uma grande verdade, que por trás de um grande homem tem sempre uma mulher. É verdade. E é uma verdade. Eu conheci a minha esposa, e é um fato até interessante, que, né, eu sou cristão e eu precisava me casar, e aí com 19 anos de idade ainda, eu já recém-formado sargento músico, queria me casar, fui ao casamento. Quando eu cheguei nesse casamento, eu vi uma Kombi chegando, e de lá saía tantas pessoas dali, nunca tinha visto ninguém naquele lugar. Fui convidado para ir nesse casamento. De repente sai aquela mulher com vestido vermelho, o sapato azul camuça, eu me dirijo na frente dela, aperto a mão dela e digo para ela: eu me chamo Serafim e você vai ser a minha esposa. Pô, chegou com atitude. O Juruna... Fuzileiro naval tem atitude. Eu vou puxar a brasa pra gola, né? Mas eu sei que os irmãos da fita são... Tem alguns que tem muito PS, né? O Juruna, ele tem esse lance também da grande mulher, só que o dele troca, é uma mulher grande, a minha estropa, a Dona Maria dele, ele fica botando água no angu de campanha, né? Tá certo. Mas que bacana, então uma família constituída já com neto e já uma segunda geração de militares, ou seja, através do seu genro, né? Então, mas daí do EB, aí ele deu uma escapada, aí podia ter voltado pra cá, né? Saiu ali pela culatra ali, mas tá bom. Mas tá bom. Pois é, comandante. E aí eu lhe pergunto, a sua carreira na Marinha, né? Essa história, entrar em 91, o senhor foi até 2017, onde foi a sua última promoção a capitão de corveta. Corveta, né? Eu fiquei até 2019. Até 2019. A última comissão, eu fui comandante, delegado da Capitania de Esporte na região dos Lagos. Olha só. E fizemos um trabalho, graças a Deus, de uma excelência muito reparada pelas autoridades locais, até pelo almirante à época. A gente conseguiu ali fazer um trabalho que valesse a pena ter colocado ali o meu nome como primeiro delegado da Capitania. Então está marcado até hoje lá. O senhor foi o primeiro delegado da Capitania do Esporte? Primeiro delegado da Capitania do Esporte. Tenho muita honra de dizer isso. Que legal. Ela era uma agência, ela se tornou uma delegacia, né? E aí a gente fez um trabalho muito legal ali, aprendi bastante. Poxa, e após ir para a reserva naquele local, eu fui convidado para entrar na política em vários segmentos. Calma aí, vamos chegar lá. Calma, não pula a parte da briosa, porque agora eu quero saber, foi só vitória. Agora eu quero saber algum anseio, alguma derrota, alguma decepção, mas eu já vi que o comandante, pela sua formação, vai dizer assim: isso aqui foi uma derrota, mas isso aqui me fortaleceu. Porque tem um cara que deixa se derrotar e tem uma derrota como obstáculo, mas eu tô vendo que o comandante é um cara que, se tomou um tropeço, esse tropeço serviu para impulsionar para frente, né? Ou vou me equivocar? Não, você está correto. Todos nós temos erros, temos falhas. A vida não é feita apenas de acertos. Nós temos que realmente aprender muitas vezes com os erros. E até diz um ditado que feliz é aquele que não aprende com os erros, aprende com os erros dos outros. E isso é um nível de sabedoria. O camarada, quando não precisa errar, ele vê o erro dos outros e aprende. Mas a vida, ela é uma eterna aprendizado. E eu tive várias situações que realmente ocorreram. Por exemplo, a prova de oficial, eu fiz 3 vezes prova de oficial, não passei na primeira disputa, passei na terceira. E teve uma época que eu estava estudando para a última prova que eu passei, existia lá um primeiro sargento, e eu era segundo, recém-promovido, primeirão antigo, ele disse: você não vai estudar para a prova de oficial, não vou deixar, não, você não vai ser oficial. E ficava me perseguindo. Pô, o cara puxava para trás. Puxava para trás, que é interessante. Aí, depois que ele, toda hora que eu estava estudando, ele me chamava para fazer alguma coisa, para tirar de virtual o meu tempo. Mas, em moral da história, quando eu passei na prova, interessante, ele saiu de perto de mim, ficava fugindo. E aí, quando eu era capitão, tenente, ele era meu subordinado. Voltou. Só que aconteceu, Luiz. Aí eu tratava ele muito bem, né? Porque não tem nada a ver uma situação com a outra. A gente tem que saber muito bem dividir as coisas, né? A funcionalidade é algo que a gente aprende. Quando a gente sabe exercer isso, a gente vive muito melhor. Lógico. E aí chegou um determinado momento que ele entrou na minha sala com os olhos lacrimejando. Eu não entendi nada. O que foi, fulano? E ele disse: olha, capitão, eu cheguei em casa, falei para minha esposa que o senhor está me ensinando, porque eu persegui o senhor
maltratei o senhor, e o senhor nunca olhou para mim com um olhar diferente, muito pelo contrário, me deu licença. Aí eu falei, que isso, rapaz, o senhor nunca me perseguiu. Aí eu falei, até brincando com ele, que bom que você me lembrou, hein, rapaz, eu tava me perseguindo. Mas ele estava com medo da cobrança, ele estava com medo do... Não, mas aí é isso que vale a pena. O bom da gente ter corda, o bom da gente entrar, recruta, ser sargento, passar pelo nível hierárquico de praça, e ao galgar a oficialidade, passando pelo oficial subalterno, intermediário, chegando ao oficial superior, você constrói uma responsabilidade em torno de si e você passa a ver a força um pouco diferente. Você acaba entendendo. Você entende a dor do outro também, né? O anseio, a dificuldade, a vontade, né? Porque você entende empatia. Que a funcionalidade dentro da caserna, ela é importante. A hierarquia, o soldado recruta, ele não é menor do que o almirante, do que o general. Muito pelo contrário. A funcionalidade dele é importante, tão quanto. Sim. Só que os níveis de responsabilidade são diferentes. Sim. E isso não é só nas Forças Armadas. Em qualquer segmentação de sociedade. Mas é o que eu falo aqui fora. Muitas vezes, assim, eu tenho ainda... A minha turma está nativa, né? A minha turma é a Papa 2 97 da Universidade Naval de Santa Catarina. Temos oficiais, olha, eu tive uma ajuda de eu acho que ele é o mais antigo da turma hoje, eu acho que ele é corveta, não vou falar o nome porque não tem autorização, mas quem sabe, e ele sabe que eu tenho uma gratidão por uma ajuda muito específica, mas a maioria é subão, né? É sub. E aí a gente vê essa situação, muitos vê assim, porque o oficialato e praça. Aqui fora, você vai ter o corpo administrativo, você vai ter o corpo operativo. Isso é numa empresa, numa construtora, em qualquer lugar. Essa divisão funcional, ela é necessária. Nada mais é que uma organização funcional. E hoje, eu aqui fora, enfim, eu acabei estudando, acabei indo um pouquinho mais para frente também, voltei para o paisano, mas eu consigo fazer a leitura da vida na caserna. E eu vejo o praça como aquele funcionário nível técnico, operacional. Exato. E o oficial eu vejo, comparo metaforicamente, posso estar errado, é a minha leitura, como aquele cara que é o nível superior, que acaba ficando na função mais administrativa e organizacional. Claro que isso pode alterar, temos situações reais de combate e operativas, mas a um grosso modo eu organizo assim. E eu me convenci disso, ao ponto de ter várias campanhas que são suboficiais e se jogam para baixo. Eu falo, rapaz, pensa assim, você é tão importante quanto o cara que está lá em cima, como o comandante falou agora. Sem você aqui, não ia andar. Todo mundo sabe, o comandante foi fuzileiro naval. Na esquadra, um navio, ele é 50% da alma do que o mestre diz que ele é. Quem leva um navio é a sua tripulação, ali estão praças e oficiais, mas o senhor mestre, que é um praça, se ele disser que a manobra não vai o comandante forçar, o comandante está fadado a errar. Um sargento antigo que domina aquela manobra e tal. Então, assim, hoje eu vejo muito mais o papel do praça. Tá entendendo? E alguns se botam para baixo. Já pensou, se todo mundo quiser ser oficial, quem é que vai fazer o básico? Pois é, comandante. Aí o senhor entrou aí numa situação, né? Falou que foi delegado da Capitania dos Portos, né? E aí depois saiu, foi para reserva, descanso, né? Foi para baixo do coqueiro, pegar aquela sombra, mas aí não sossegou, foi se meter e eu já fui secretário de obras, já fui algumas coisas aí na minha vida também, e eu sei a dificuldade que eu sei que o senhor foi convidado a peitar uma situação política. Como é que foi isso? Como é que foi essa, né? Quando eu fui para a reserva, várias prefeituras, na verdade vários prefeitos, várias regiões, me souberam, né? Obviamente sabiam, porque tinham relacionamentos institucionais, né? Porque tinha tratamentos normais, cidade pequena, e todo mundo se conhecia. Então, muitos tomaram conhecimento e nisso, tá indo para a reserva, então vou chamar o senhor para trabalhar. Então, eu tive vários convites. Como eu fui morar em Búzios, o prefeito de lá criou uma secretaria do mar, do treinamento náutico da pesca. Me chamou a atenção isso aí, porque eu sou de cidade portuária, pesqueira e tem secretaria da pesca, mas não nesse perfil que esse prefeito... Ele teve uma boa visão. Infelizmente, aí a gente entra na questão da politicagem, né? Ele criou por portaria, por decreto, e tinha que passar pela Câmara.
E aí, antes de passar pela Câmara, aí vem toda aquela negociação que você sabe que a Câmara quer. Aí nisso teve que suspender por um tempo, e aí eu, como era técnico, eu fui aproveitado em outras secretarias, como subsecretário de Segurança, secretário especial, Meio Ambiente, por ali a gente foi trabalhando, e é onde eu fui conhecendo o outro lado de trabalho que realmente vale muito a pena quando você faz dentro das 4 linhas, porque é algo que realmente também é tão apaixonante, que é a política, quanto a vida militar. Quando a política que vem do politiqueiro, para a cidade, é para ajudar as pessoas. Quando você exerce isso nessa finalidade, você consegue ver a dimensão da benfeitoria que você é capaz de fazer. Hoje, comandante, eu tenho um mestrado que é em políticas públicas, né? E quando você fala a palavra política, o brasileiro, a gente já está meio assim, política, as dicotomias e por aí vai. Mas assim, se você tem hoje uma água potável saindo na sua torneira, isso é graças a uma política, não política partidária, mas uma política pública que a cidade, Estado, União tem que ter para ter aquela água chegando ali, a energia, a segurança, que é tá difícil no Rio, né? Tá muito difícil, aliás, no Brasil todo, né? Mas tudo isso se devem a políticas, né? Políticas públicas. E o brasileiro ele já bloqueia. Você fala a palavra política, pau. Né? É como se fizesse assim, não quero mais falar. E aí eu fico pensando como é que um cara que vem da caserna, né? Isso deve ter sido um choque. Um cara que vem da caserna... É verdade. O primeiro cenário que eu vivi foi esse aí que você vai falar agora. A diferença de comportamento interno para a política. A gente, na caserna, é claro que tem os acochados e as acochas, mas a gente está dentro de um estatuto. Né? Tá dentro do estatuto. Claro. O que não é meu, se eu pegar, é crime e eu vou responder como tal. Aqui fora, e olha que eu já estou fora da caserna há muito tempo, eu estava indo cursar a cabo quando eu dei baixa, e a vida me absorveu aqui. E eu, como secretário de obra, eu recebi uma vez uma pessoa, eu já contei isso até em meio público, a pessoa me pediu que eu desse para ela uma carga de pavers, tudo aquela lojotinha para pavimentar. Eu falei, olha, escuta, isso é bem público, não posso lhe dar, não é meu, como é que eu vou lhe dar algo que é público? A senhora tem que seguir. Aí eu nunca esqueço, eu virei as costas, a pessoa olhou para mim e falou assim, por isso que tu não vai ficar muito tempo aí. Eu agradeço até hoje essa praga, porque realmente eu não fiquei. E aqui fora, no paisano, comandante, resumindo, para não falar mais que o entrevistado, o serviço militar obrigatório não devia ser de 1 ano, eu sou contra, devia ser de 6 meses, para todo mundo passar, para ter oportunidade de passar, tá entendendo? Não precisa 1 ano, é muito tempo. Bota 6 meses para dar mais chance. Tá entendendo? E aí o senhor deve ter sentido isso na pele, né? Porque... Eu senti porque quando eu saí, aí foi a primeira reunião com o prefeito, todos os secretários reunidos, e a primeira coisa que eu vi diferente foi quando foi o prefeito falando com determinado secretário, ele estava no celular. E eu estranhei, porque no quartel o comandante fala, todo mundo presta atenção, né? E ele está falando com o prefeito e aquele secretário se dirige para o prefeito e fala uma palavra de baixo calão, né? Com ele, eu falei, mas aquilo já me deu um nó na cabeça. Como é que eu vou rebarbar o 01, né? Aí daqui a pouco ele repassou a palavra para um outro secretário e falou a seguinte frase, eu já falei com você, agora é a 8ª vez na minha cabeça, na segunda eu estava preso. 8ª vez, porque estava. E aí quando ele me deu a palavra que eu cumprimentei, e cumprimentei os demais secretários, eu mandei abrir um slide e apresentar a secretaria através de slide, aquilo que a gente aprende, né? Sim. Todo mundo, quando eu terminei, estava me olhando de olho esgargalado, como se aquilo fosse uma coisa de outro mundo. Porque o senhor jogou o padrão para cima, e eles não são acostumados com o padrão alto, eles são acostumados com o padrão baixo. Pronto, aí, falei. Você falou de servir a pátria, uma das coisas que eu sinto maior orgulho de dizer também, que o município de Armação dos Búzios tem hoje deve ser, tem 26 anos de existência, de emancipação, né, de emancipado. E até os 24 anos, os jovens naquela cidade não serviam a pátria. Nossa! Não serviam a pátria. Eu soube na igreja, né, porque eu também sou pastor evangélico, né? Então, na igreja, eu estava pregando e um jovem disse para mim, pastor, eu queria servir. Eu falei, mas por que você não serve? Aí foi onde me interessei pelo assunto, fui estudar. E aí eu descobri que o município não era tributável. O que é isso? O município ele é tributável para servir ou não tributável. E a responsabilidade é do prefeito. O que é essa tributação? É tributável quando existe alguma organização militar próxima daquele município. Então, ele não é tributável quando não tem. Por exemplo, Búzios não é tributável para o Exército.
porque não tem exército perto. Entendi. Mas é tributável para a Marinha. Entendi. Tem dezenas de unidades militares em São Pedro, tem aqui eu comandei em Cabo Frio e tem Arraial do Cabo. Aí eu não entendi, mas por que não foi? Eu fui descobrir que o prefeito, à época, quando emancipou, algum empresário não queria que o filho servisse e pediu para que ele colocasse no início da... Não era tributário. E aquilo deixou jovens durante 24 anos sem servir a pátria, que dá uma profissão, dá uma A dignidade. vaidade aí, de um prejudicou a vontade de muitos. Isso é muito aí eu já estava na reserva. Aí eu fui até o juiz da cidade, que muito humildemente, a pessoa que ajudou muito, olha, doutor, eu precisava fazer um ofício para o distrito, não vou levar isso no campo político, senão esses vereadores vão se aproveitar. E eu sei como fazer, eu acho que é fácil, a gente precisa orientar lá o comando do primeiro distrito, só faz o ofício, ele é claro que eu faço. Aí ele fez o ofício com a minha orientação, pedindo ao distrito que tornasse tributável, dando ali as demonstrações possíveis, que tinha várias unidades. O distrito tomou o seu papel e mandou para o Ministério da Defesa, e hoje, graças a Deus, Búzios é uma cidade tributável. Olha. A gente que fez isso aí. Olha. E os jovens, ou seja, tendo requisito... O pessoal de Búzios, então, hoje serve, pode dizer, graças ao comandante Serafim. Exatamente. Pronto. A gente foi o intermediador disso aí. Eu fiquei muito feliz. E hoje, se o jovem tiver em condições, né, que tem aquela seleção, claro, eles simplesmente não servem automaticamente. Eles podem servir, como tem alguns lá que já estão servindo. Sim, sim. Então, é o que você falou, 6 meses, isso aí você quer dizer em relação ao aprendizado. A vida militar, ela dá uma cadência, ela dá uma formatação Sim. no ser humano, de disciplina, de organização, de respeito. Civismo. E isso, muitas vezes, a sociedade, ela nega isso. E dentro da caserna, você sabe disso, ela, mesmo que você não queira, ela te força a colocar você dentro de uma moldura, que é uma moldura legal, uma moldura que faz você viver bem, respeitar as pessoas e faz você progredir. Isso é muito bacana. Como está escrito nos portões da Universidade Naval de Santa Catarina, Escola de Aprendiz de Santa Catarina, formar bem para servir sempre. Olha, esse é o lema, tá né? vendo? No caso, é o que você fala, no caso da Marinha, a vocação do nosso país ele é marítimo. E tudo que se tem no mar são riquezas infinitas. A gente chama até de um conceito de Amazônia Azul, né? De tantas riquezas, de transportes, né? Que se tem através da Marinha Mercante, riquezas que nós temos que guardar, e para isso temos que ter uma força. Nós viemos dali, estamos voltados para ali, né? Nós viemos dali, né? O Brasil, tem os índios, beleza, mas nós viemos, o nosso berço de nascimento é o mar, a nossa mãe é o mar, e nós temos um litoral gigante, né? Enfim, eu acabo me passando um pouco, porque eu sou apaixonado por isso, né? Então, vejo alguém que é também uma ressonância, né? Comandante, e aí nessa história, na política aí o senhor foi secretário, olha só, já teve essa missão aí fenomenal, né? E só isso já valeu a sua passagem, né? Fazer com que o jovem de Búzios desse a oportunidade de servir a pátria. E aí o senhor também foi secretário adjunto, né? Foi de segurança da cidade, é isso? Isso é um período muito pouco, um secretário de segurança, subsecretário de segurança. Foram períodos muito pequenos, porque isso durou apenas aí 1 ano, um total de pequeno? Quase 1 ano. Isso é muito tempo, isso é um quarto de mandato, né? E aí a gente aprendeu bastante, né? E viu que realmente nós estamos rodeados de perigos, que são perigos iminentes, que precisamos realmente ter uma polícia qualificada, precisamos ter uma guarda muito bem preparada, nós precisamos ter uma sociedade que entenda o papel dos agentes de segurança pública, e se cada um realmente fizer a sua representação na sociedade, a gente consegue ali ter um meio de segurança mais adequado. A gente talvez não chegue no nível ideal, mas a gente consegue melhorar e muito, né? A gente sabe que o país, por sua totalidade, perpassa por um processo de questionamento em relação a uma boa segurança. A gente hoje percebe que estamos no caminho certo, onde existem lados que realmente faz com que a gente pense num futuro voltado para essa cidadania, para esse valor às instituições, porque as instituições, elas são próprias, elas são feitas para servir ao povo, elas não são únicas. Toda instituição, seja o Exército, a Marinha, a Aeronáutica, o Ministério Público, seja o STF, qualquer órgão público, a finalidade dele é o bem-estar social de todos nós. Ponto. Infelizmente, algumas pessoas que até são pertencentes a algum desses órgãos,
e elas não têm o cuidado de ter a sua totalidade de responsabilidade, elas fracassam e cometem deslizes, e que esses deslizes, às vezes, nos dão uma compreensão errada, e às vezes a gente fala assim, porque você é da Marinha, a pessoa fala a Marinha, Isso. E não é a Marinha, é o Serafim, é o Córdoba, Isso. Entende? Então, isso é muito separado, porque a instituição, se você sabe muito bem disso, se você pegar todos os regulamentos, ele está tudo, a gente até fala isso na Marinha, está tudo escrito. Tudo escrito. E é verdade, tá tudo escrito. Você não precisa fazer força, está tudo escrito. Tem uma norma para cada coisa. Você tem. Então, o que acontece? Ninguém que se utilize de uma instituição pode se utilizar para benefício próprio. Exato. E é o que eu acabei de falar. Quando dá errado, é porque alguém está desviando o senhor. É igual quando a gente fala, como é que é você ser das Forças Armadas, você ser militar? Você vai fechar duas portas. Você vai fechar a porta da riqueza, você não vai ser rico. Você também não vai ser pobre, mas também não vai ser rico. Mas qualquer pessoa que fica rico em qualquer condição de funcionalismo, ele não está no caminho certo. Porque não dá para ficar rico com salário de funcionário. Então, se ele está ficando rico, porque alguma coisa está errada. Pela forma limpa, com certeza não é. Vai deixar alguém imaginar alguma coisa, a verdade é essa. Né? Mas eu sou um sonhador, Gordon. Eu acredito muito no país. Eu acho que, na minha visão, a gente... Sim. Não, eu estava aqui pensando, né? Toda essa sua eloquência, essa sua paixão no falar, né? Isso daí, no meio político lá que o senhor estava, isso aí deve ter despertado muita dor de cotovelo em muita gente. Né? Teve gente que quis comer o seu fígado com limão, né? Com certeza. Isso aí, essa perseguição, ela é muito notória, né? Principalmente porque no campo político há os interesses pessoais. Infelizmente, o que acaba com o ser humano não é o dinheiro. Não, muito pelo contrário. Eu gosto muito de um trecho da Bíblia, me permita falar, podia parar, por favor. Qualquer outro livro. A Bíblia diz que a ganância, na verdade, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Não é o dinheiro. A ganância, que é o amor, a paixão pelo dinheiro, que é a ganância, é que tira a comida das escolas, mata as pessoas nos hospitais, falta medicamento. Essa ganância, esse certo cidadão que faz isso, ele tira do ser humano a vida, que é o bem maior que nós temos. Então, se cada um de nós fizéssemos, como diz nosso saudoso Almirante Barroso, cada um, o Brasil espera, cada um cumpra o seu dever. Se cada um cumprisse com o seu papel, com o seu dever, nós teríamos uma sociedade mais justa, uma sociedade mais igual. Mas, infelizmente, a gente percebe pessoas que, por exemplo, querem fazer política, por exemplo, campanha política, né? Vai chegar agora, pessoas que gastam extraordinários dinheiros. E aí você fica se perguntando como é que ele vai recuperar um salário de um deputado. De vereador. Tem cara que gasta o que você vai multiplicar. Olha, o salário vezes 12, vezes 4, ele não vai tirar esse valor aí. E aí, alguma conta ele fez que fez ele valer a pena aquele gasto ali. Né? Eu acho que nós precisamos, infelizmente, a maior verdade é essa. Queira até o nosso telespectador, qualquer um de nós, queiremos ou não, a maior verdade é essa. O ser humano, ele está deixando de amar o próximo. O amor ao próximo está faltando muito. As pessoas estão muita gente vive desse egoísmo. E é esse egoísmo que está matando o desenvolvimento, o progresso, as pessoas. Eu acho que quando a gente passa a amar pessoas, gostar de gente, a gente passa a ver tudo de uma forma diferente, ajudar o próximo. Na verdade, por exemplo, igual o meu caso, voltando aqui à tônica da conversa, eu passei muita necessidade. Hoje, eu sei o que é uma pessoa não ter comida na mesa, porque eu sei qual é essa dor. Eu já senti isso. Eu sei como é difícil alguém não ter, o pai chegar em casa e não ter uma comida para os filhos. Isso é difícil. Então, só sabe quem já passou. Então, quando a gente passa a viver isso e passa a exercer essa funcionalidade dentro da política, aí você passa a abrir um leque de oportunidade até mesmo para as pessoas que são menos favorecidas. Exato. Passa a ser o nome política, né, que vem lá do grego, ser politikon,
né? Não ser politiqueiro, politicon, né? Você vive para o próximo. A política ela tem por fim as relações interpessoais, e aí você mata as relações interpessoais, porque o egoísmo é isso, é pensar... É o que a gente diz aqui no Sul, farinha pouca, meu pirão primeiro, né? Então, poxa, não existe o sentar na mesa com outros, eu só vou sentar sozinho? Que bacana isso, né? Tem gente que me critica, fala, Cláudio, você tem um discurso muito socialista. Eu falo, não, eu tenho um discurso de social. Eu penso, na minha cabeça, um lixeiro é tão importante quanto o médico. Porque não adianta o médico lutar lá no hospital se o lixeiro não recolhe o lixo das nossas ruas, e aí as pragas vão vir. Não vai ter médico que supra isso aí, né? Então eu penso muito assim, e pensar na política é isso, é pensar numa cadeia social, né? Numa forma encadeada, né? Mas olha só, uma coisa que aí o Juruna me soprou, né? O senhor tem um convite, um projeto aí vindo na política, né? Tem algo novo, não sei se pode falar já, ou ainda é conversa de praça d'armas, ou já pode descer para a coberta de cabos e marinheiros, já pode... Pode falar à vontade, não tem problema não. Pois é, não, queria ouvir do senhor, quais são esses projetos, quais são essas coisas que estão vindo aí, né? Eu participei dessas últimas eleições, né, no primeiro turno, eu vim candidato a deputado estadual aqui do Rio, fiz 3.436 votos. Uma campanha justa e limpa, né? Totalmente espontânea, né? Não foi fácil, mas a gente concluiu que realmente há uma grande possibilidade, a gente realmente quer continuar lutando, trabalhando, vendo as possibilidades e continuar exercendo aquilo que a gente sempre fez. A gente sempre fez de farda e agora, parecendo aquele filme do golpe, né? Agora a gente vai fazer de terno e gravata ou de camisa, igual a você, igual a qualquer pessoa. Mas eu queria agora fazer uma pergunta muito sincera. Vamos falar agora de eleição, né? De eleição. Tá aí, tá vindo novamente, né? Fazer uma pergunta direta. O senhor como militar, como cristão, tal, muitos me conhecem de outras linhas, né, da linha do doutorado, eu lido com pessoas de todos os lados e vertentes, né? Eu nunca desprezo ninguém, gosto de ouvir todos, mas eu queria fazer uma pergunta agora para o comandante Serafim, para o pastor Serafim, e para o pai de família, aí deve ser José Luiz, né? Não, ele deve chamar Zé Luiz, deve pegar aquela coisa quando tá Serafim, fala o nome completo. E se o Luiz Inácio Lula da Silva ganhar as eleições, o que o senhor acha? Do Bolsonaro eu já acredito que eu tenho a resposta, né? Mas eu queria saber o seu cenário, né? Se caso o PT, Partido dos Trabalhadores, o Luiz Inácio Lula da Silva, venha ganhar as eleições, o prognóstico que o senhor faz? Na minha visão, eu penso que, infelizmente, se o Partido dos Trabalhadores, se o ex-presidente Lula ganha a eleição, ele vai governar sobre duas formas de governo. E aí podem guardar esse vídeo, que vai ser exatamente isso. As duas formas, elas terão fins catastróficos. Mas a primeira, eu vou falar em duas formas. Uma, não nessa ordem. A primeira forma que ele vai se utilizar, talvez seja a que vai aparecer que ele é o salvador da pátria, mas no final também vai ser um fim catastrófico que eu vou explicar. Como é que vai ser essa forma? Que ele pode governar o Brasil. Ele vai de encontro a tudo que estão falando que ele vai fazer o contrário. Ele vai se juntar aos evangélicos, vai fortalecer as Forças Armadas, vai parecer bonzinho, e as pessoas vão falar, ele é bonzinho e tal. E igualmente um casamento, depois de um longo tempo de casados, o casal normalmente com poucas falhas, coisas pequenas, se relevam por conta do amor que já se tem. Então, quando as pessoas se verem envolvidas nisso, uma doutrinação, não digo a questão da pessoalidade, mas uma doutrinação nas escolas de ideologia de gênero, já vai ser um detalhezinho, ele é bonzinho, aí ele já vai entubando isso. Aí já começa a fazer o pagamento de impostos de uma forma que você vai começar a pagar o imposto. Quando você vê a sua casa, você vai estar pagando mais do que você devia, você vai perceber que você está pagando para morar na sua casa. E aí, quando você perceber isso tudo, ele vai perpetuar a esquerda no país. E aí já vai ser muito tarde. Essa é a primeira forma que ele poderá exercer. Ou seja, vai parecer que ele quer fazer isso, mas na verdade ele vai afundar, perpetuando a esquerda
no nosso país. Entendi. A segunda forma, e aí eu acho a mais que ele vai fazer, até porque ele não tem muito tempo de vida, porque já está com quase 80 anos, ele vai implantar aqui rapidamente o comunismo. Ele vai fazer com que isso seja muito rápido, vai enfraquecer mesmo as Forças Armadas, vai fazer com que o cristianismo seja realmente desmoralizado, e por aí, mais e mais e mais, ele vai aprontar de maneira com que rapidamente isso aqui, infelizmente, passe a viver parecido e chegando próximo aí e se tornando até no futuro com a Venezuela. E a gente não quer isso, eu não quero isso para meus netos, não quero isso para nenhum dos nossos descendentes brasileiros, porque nós somos uma nação forte, uma nação temente a Deus, e eu acredito que o povo brasileiro precisa colocar a mão na consciência. Nós temos um presidente que ele não é o salvador da pátria. Jair Messias Bolsonaro não é o salvador da pátria. Como qualquer ser humano, ele é cheio de erros, mas ele tem um fator, Córdoba, que é importante para a política. Ele não é ladrão. Ele tem um dom que para a política é fundamental. Ele não rouba e não deixa roubar. Ele tem a chave do cofre na mão dele, na guarda dele. Ele não permite isso. Então essa simplicidade é dele. Como pode? Ele toma caldo de cana, ele entra na casa de uma pessoa simples, toma café, anda descalço. Isso é dele, é a natureza do presidente. Ele é uma pessoa simples. Como uma pessoa simples vai querer ser uma pessoa, por exemplo, ostentadora? Não tem como. Então, por natureza, ele não serve para o sistema que quer roubar, por exemplo. Porque ele é muito simples. Então, ele não serve. Por isso, há uma força muito grande para tentar tirá-lo do poder. Então, na minha visão, e aí é uma posição totalmente pessoal minha, eu acredito que se o ex-presidente Lula ganha, nós vamos estar com essas duas condições e apenas essas duas. Pode escrever, Córdoba, vai ser sobre essas duas formas. A primeira, parecendo que ele vai salvar a pátria, mas vai colocar todo mundo dentro de um caldeirão, vai fechar e vai perpetuar a esquerda no país. E a segunda é ele rapidamente, porque ele não tem tempo, muito tempo por conta da idade, até podemos dizer assim, talvez não tenha tanto tempo. Então, esse será uma outra condição que ele vai querer governar o Brasil, caso ele ganhe a eleição, que nós acreditamos que Deus tenha misericórdia de nós. Eu assim, olha, eu ouvindo as suas palavras, assim, eu confesso, eu abro, né, eu tenho alguns temores, né, algumas situações. Eu tive a oportunidade de ter conhecido a Venezuela antes disso, que é a Venezuela hoje, né? Eu trabalhei nos Estados Unidos para venezuelanos. Quando eu dei baixa da Marinha, eu fui para lá a primeira vez, e eu certa vez trabalhando numa casa de uma família que era dona de uma fábrica de cervejas, né, na Venezuela. E aquela senhora, ela me falou assim, aquele doido que tá lá, e na época era antes do Maduro ali, era me falha até o nome dele agora, que foi o primeiro, né? Foi o que foi instalado lá, o baixinho atarrancado lá, que começou tudo lá, né? Ele falou, olha, eu estava nos Estados Unidos quando ele foi na Assembleia da ONU dizer que ontem falou o diabo aqui, e quem tinha falado tinha sido o W. Bush, né? Ayer estuvo el diablo aquí. E eu estava nos Estados Unidos trabalhando, e aquilo soou muito mal lá, né? Mas eu volto em 2000, a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos trabalhar, já fui imigrante algumas vezes, né, nos Estados Unidos, e aquela senhora falou isso, e ela assim, eu estou vendendo tudo que eu tenho na Venezuela para vir para cá. Eu achei um exagero por parte dela isso no ano 2000, eu achei um exagero. E eu conheci muito bem a família, conheci as propriedades deles, eu trabalhei para a família nos Estados Unidos em várias propriedades, e há um tempo atrás eu fui procurar essa senhora, chamava Senhora Ana Maria, mesmo nome da minha mãe. Rapaz, eles estão em Miami, tudo, mas as propriedades, a cervejaria, procurei no Google Street View, mesma coisa de você ver aquele Walking Dead, mesma coisa. E eles tinham fotos dessa cervejaria. A gente está falando do ano 2000, então não tinham Google Street View, nada disso. Eles tinham as fotos na casa, chegaram a me convidar para ir trabalhar na Venezuela, eu acabei não indo, né? Enfim, não era meu foco. Mas aquela senhora falou, eu achei exagero. Não, mas como que alguém vai acabar com um país como a Venezuela, riquíssima, óleo, petróleo, tudo? Cara, acabou, e assim, parece, né, parece
como é que eu vou dizer? Parece, não, quando ela está falando a boca para fora. Não, acabou. Acabou tudo jogado, tudo largado, a família abandonou, teve expropriação de bens e... A preocupação é exatamente essa. A gente percebe que o país, ele, em tudo, a gente saiu agora de uma pandemia, o mundo está em crise, né? Há países na Europa que estão fechados, o Brasil, os alimentos estão caros, mas ainda tem países que não tem mais. Então o país, com toda essa dificuldade, ele consegue sobressair, porque existe um presidente que está cuidando da gente de uma forma honesta, de uma forma sincera, de uma forma que o povo merece ser tratado com dignidade. Aí, como a gente vê, como é que eu vejo? Alguém solta, né? Tira da cadeia um ex-presidente que foi condenado, ele vem à reeleição, ele volta à cena do crime cometido, e aí todos já ouviram isso através da comunidade, ele volta para se eleger, né, para disputar uma eleição à presidência da República. É um cenário triste. Você já imaginou a chacota que não é em outros países? Caso, né, o presidente Lula ganhe, por exemplo, caso ele ganhar, alguém dizer assim, o país está sendo liderado por um que foi condenado ladrão, que roubou o país. Quer dizer, quem é o presidente desse país? Olha que vergonha, olha que cenário, que história que estamos permitindo, na verdade, se acontecer, a história que será escrita nos anais da nossa pátria. E a gente tem a obrigação de não permitir. Não é pelo presidente Jair Messias Bolsonaro ou pelo Lula, por A ou por B. É simplesmente pelo Brasil. É pelo bem do Brasil. O nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, eu acredito certamente, está com um projeto de crescimento do nosso país, independente de quaisquer coisa. Ele é uma pessoa que está mostrando que ele não é ladrão. Tudo que a gente precisa hoje no país é um presidente que não seja ladrão. E o que me preocupa, comandante, olhando agora do ponto de vista de um engenheiro, de um cientista político, meu mestrado, meu doutorado é nessa área, né? Não vou fugir muito, é nisso. Me preocupa que se acaso o Lula tivesse propostas de que as falas dele fossem nos conflitos que ele teve com o presidente, foram verdadeiros conflitos, né? Tomou pancada, para mim ele se perdeu, ele mostrou que não tem, né? Nesses debates, né? Eu não vi uma proposta assim, olha, eu vou fazer isso, e essa proposta eu pensasse, caramba, isso é viável, isso é bom. Eu vi só, vou te caçar, vou cancelar o que tu fez, vou acabar com o teu sigilo de 100 anos, vou acabar com isso, vou acabar com... Meu Deus! Deu uma hora que deu vontade de falar assim, vem cá, vocês dois aí, vamos parar um pouquinho, o que vocês... Vamos falar aqui de projeto Brasil, porque eu tô vendo que vai ser uma caça às bruxas de 1 ano, 2 anos, 3 anos, querendo caçar o outro. Isso vai ser um atraso gigante. Tu pensa as empresas, o nosso grau de segurança país para o investidor estrangeiro, tu pensa as multinacionais. Olha, eu sou pobre, e quem paga a conta do pobre é o rico. Infelizmente é isso, amigo. Para ter um pobre, para ter um empregado, tem que ter um industriário, tem que ter um cara que tem a fábrica para gerar emprego. A gente não vai conseguir pobre contratar pobre, não vai dar certo. E se a gente não se torna um país necessário, atrativo para esse pessoal investir ou aqui ficar, nós vamos ter um monte de fábrica vazia, com todo mundo fazendo a peça os macaquinhos e gritando invadir e resistir. Não vai dar certo. Não tem como. Essa fórmula não vai dar certo. É impossível. É necessário o Blário Maggi? Claro que é, ele planta soja, ele emprega pessoas. É necessário as multinacionais? Claro, infelizmente. Eu sou a favor da globalização? Talvez não. Eu acho que o produtor lá do Pará devia ter uma mesma oportunidade de vender o seu produto quanto a Gessilever, quanto outra. Mas infelizmente a gente precisa dos grandes grupos, né? Enfim, rogo a Deus que a coisa não descarrilhe, porque vai ser uma... Enfim,
vai ser feio. Eu não acho tão pouco que o Jair Messias Bolsonaro seja uma figura ímpar de perfeição. Ele é humano, mas nesse momento eu não consigo ver no outro o que eu vejo menos mal. Para mim, deixo claro, é uma escolha talvez até menos pior. Não é o ideal que eu queria. Não é o ideal. Até porque a nossa democracia ela permite uma escolha de quem pré-escolhem para a gente. Não temos uma democracia plena, não consigo votar em quem eu quero. Quem eu quero votar aqui seria o tio do carrinho de pastel aqui da minha praça. Não dá para votar nele, né? Então, vamos com o que tem. E nesse momento eu não consigo dar o meu voto no outro lado. Eu não consigo, infelizmente, né? Acho que é a primeira vez que eu estou falando de uma opção minha. Nunca falei no canal, nada. Eu já até me deram tanto rótulo. Teve um vídeo no canal que eu falei de um navio do Canopus que foi prisão na década de 60. Eu não usei palavras como ditadura, nada disso. Mas teve gente indo lá me xingando disso e daquilo, de esquerdopata. Meu Deus, mas eu estou relatando um fato histórico. Comandante, vamos lá. Mais alguma coisa que o senhor queira falar? Algum cenário de marinha para empolgar quem está vindo aí, gurizada que quer entrar na carreira, alguma coisa que o senhor passou assim, fala, olha, pô, o senhor viu ET, descobriu alguma base secreta de ET? Falar em ET, tem um cenário, não sei se você ouviu falar, de um sargento que viu uma espaçonave que pousou aí em Rio Grande. Eu servi em Rio Grande. Rio Grande? Minha filha nasceu, eu tenho uma filha que é gaúcha. Eita! Nasceu em Rio Grande. Eita! Então, tu ouviu falar nessa história do cara que parou uma aeronave no meio do quartel? Teve um pessoal que o Super Juruna fez uma charge, é essa? Foi verdade isso, é verdade. Inclusive, esse cenário aqui é importante, olha só. Eu vivi isso lá. O sargento, que isso aí, inclusive, estava no Google, ou está no Google ainda. Parece que a inteligência ela descaracterizou a parte de ocorrência dele e ficou, foi uma verdade isso. Essa guerra, não pode. É real? Não, é verdade. É verdade, isso aconteceu. O que acontece? Esse sargento, ele era um músico da banda sinfônica, ele cantava Pavarotti, ele cantava... Não era reggae, não? Ele não cantava Bob Marley? Não, ele cantava ali. Só que aí ele foi servir lá, então tava caindo tava cheirada, né? E ele saindo de serviço, ele com óculos escuros, ele era um Paraíba, né? Ele era um paraibano, né? Companheiro do Jeb. Era um paraibano. Grande estado brasileiro, Jeb, né? Ele falava bem arrastado. E aí eu estava regressando e ele disse para mim, me chamava de Sarafim. Sarafim. Lê isso aqui, era uma parte de ocorrência. E na parte de ocorrência dele estava do sargento fulano de tal. E isso aí é verdade. Isso aí ficou acho que até hoje, até poucos dias, estava no Google aí, isso aí, se você botar essa parte de ocorrência. Ele fez do sargento fulano de tal ao senhor oficial de serviço. E ele fez uma parte de ocorrência. Participo que estava de serviço de tal hora a tal hora, 04, quando uma espaçonave pousou no pátio do quartel. Foi, pô? Isso é sargento músico, mas não. Esse aí é do reggae, né? Não, rapaz, e detalhe, ele chegou e falou os detalhes, que quando abriu a porta da espaçonave, o extraterrestre levantou a mão e falou, eu estou vindo de rodear a terra, passei aqui só para pegar a ceia. Não, isso aí é PS, isso aí Não. Escuta o cenário, eu estou lhe falando aqui, todos estão ouvindo aí, pode buscar essa história, foi verdade. E aí ele contando isso aí, ele disse que o extraterrestre entrou no rancho, malhou o picado, falou que era uma etapa só, ele queria duas. Moral da história. Rapaz, aquilo ali deu pano para manga, rapaz. O oficial de serviço não sabia se prendia ou levava pro I. E ele, na verdade, foi trabalhar no gabinete da autoridade do distrito. A autoridade preferiu colocar ele próximo. Ele ficou bem próximo da autoridade. Sim, em 1997, ou foi 2000, eu não me lembro se foi a primeira vez que eu servi lá, ou se foi a segunda. Acho que foi a segunda, em 2004. Mas o que pagaram na ceia nesse dia? Pão embolorado? Alguma brownie abençoado? Mas essa parte de ocorrência existiu mesmo, ele fez essa parte de ocorrência. Inclusive, ela ficou registrada. Mas sei lá, algum desvio? Eu não sei se ele fez aquilo de guerra ou de verdade, eu não sei, mas ele fez. E eu li à época essa parte de ocorrência. Ele fez essa parte de ocorrência. Inclusive, até pouco tempo,
Tu não esperava que eu fosse falar uma coisa tão verdadeira. Não, isso eu vi uma charge dessa daí com o Super Juruna, eu achei que isso Não, era foi verdade, uma guerra. não. Aconteceu isso lá em Rio Grande. Aconteceu. Agora eu fiquei até sem ação. Eu esperava um cenário, mas esse aí não é um cenário, isso aí já é um cenário, mas é uma história verdadeira. Que loucura! Comandante José Luiz Alves Serafim, uma honra tê-lo recebido aqui no canal do Juruna, né? Um papo político, um papo cabeça. Eu acho que o Juruna nem vai conseguir acompanhar, isso aqui é muita coisa para a cabeça dele, né? E talvez essa espaçonave aí tenha sido o Juruna que pintou por lá para pegar a senha, né? Porque vai saber, né? Cabo Velho é um PS só, né? Mas, comandante, novamente agradecer mesmo do fundo do coração, tá? Em nome da equipe. Sinta-se à vontade. Sempre que precisar, tiver um projeto novo, tá? Estamos aí, o canal está à disposição. E abre o senhor aí, mandar alguma mensagem, alguma coisa. Enfim, fica. O microfone é seu. Eu quero agradecer a você, meu amigo Luiz Gordon. Agradecer de coração. Que nos ajudou bastante a chegar até esse canal aí. Eu agradeço o convite. É uma honra participar de um programa como esse, um pouco de descontração, dentro de uma realidade, falando a verdade. Então isso é muito importante, porque a gente precisa disso. Pessoas realmente que queiram ajudar a desenvolver habilidades, pessoas que querem passar positividade. Esse programa do Juruna, ele faz muito bem para todos nós, principalmente nós, né, que somos da caserna e conhecemos bastante como é o nosso dia a dia. Então é um programa maravilhoso. Muito obrigado a você, obrigado a todos. Eu estarei sempre à disposição e saiba que para mim é que foi total honra. Muito obrigado. Eu até costumo dizer, né, que ninguém sabe quem é o Juruna, né? Tem uma coisa, já disseram que o Juruna era da inteligência e tal. Ele não é muito esperto, eu não acredito que ele seja da inteligência, não. Temos aí outros canais também que fazem esse humor naval, né? O Marinheiro Audaz, o Bola 7, o The Navy. Posso estar esquecendo alguém aqui, mas enfim. É uma preocupação, eu sempre valorizei, nós tínhamos um podcast, cara, no qual o cenário também fazíamos humor naval, valorizar o nosso pessoal da Marinha, né? Tem muita gente que a gente sabe com uma depressão, com algo assim, o humor naval ele dá uma calientada, quebra um gelo, e é uma forma de tratar os assuntos sérios com um prisma mais suave, né? O humor é isso, né? Claro, mantidas as proporções de respeito, da linha do bom senso e tal, né? E eu agradeço, a sua entrevista abrilhantou muito isso aqui. Comandante, muito obrigado de fundo do coração. Tá bom? Sinta-se sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, Cláudio. Valeu.